Boa noite, pessoal. Terceiro ano, a gente está aqui de novo. Nessa semana, a gente vai continuar o que a gente viu a semana passada. E só para relembrar, o que foi que a gente viu na semana passada? A gente viu os tipos de isomeria. Um dos tipos de isomeria que a gente viu foi a isomeria plana, tá bom? Só deixa eu confirmar uma coisinha, deixa eu ver se está compartilhada a minha tela, tá bom? Tô vendo que está compartilhada. Então, vamos lá. Ó, o quadro que está em roxo foi o que a gente trabalhou na semana passada. A gente viu isômeros de função, tive isômeros de cadeia, tive isômeros de posição, metaméria ou compensação, e a gente viu tautomeria. Tudo bem? Que era quando a gente tinha os enóis e os aldeídos. Tá bom? Hoje a gente vai ver um outro tipo de isomeria, que é essa do quadrinho verde, que a gente chama de isomeria cis-trans. Tá bom? Então, eu vou colocar a definição para vocês. Como vocês podem ver no quadrinho verde aí, é como se eu girasse a molécula, desse uma torcidinha nela, né? Só que isso só acontece quando eu tenho dupla ligação e, como a gente vai ver mais para frente, quando eu tenho um composto cíclico, tá bom? Uma molécula fechada. Então, vamos para lá. A definiçãozinha, né, que o livro coloca para a gente é o seguinte, ó, isomeria cis ou trans. Se vocês derem uma olhada, a gente tem uma molécula na esquerda em que as ligações entre os carbonos é uma ligação simples. E o que acontece ali? Por que a gente fala que é a mesma substância quando eu tenho dois cloros em cima na molécula e quando eu tenho um cloro embaixo? Porque quando você tem uma única ligação química, a gente consegue girar essa molécula. Ou seja, não é que a gente consegue girar. No espaço, na existência dessa molécula, ela está constantemente girando. Então, existem as duas posições. É uma mesma molécula. Já no segundo caso, quando a gente tem uma dupla ligação, essa dupla ligação impede que essa molécula gire. Então, se eu tenho uma molécula em que os dois cloros estão para cima e uma outra em que eu tenho um cloro para cima e um cloro para baixo, elas são compostos diferentes. Tudo bem? Dá uma olhadinha nesse exemplo A e B que ele coloca aqui de rotação livre. Ó. Eu tenho duas tábuas. Imagina que as tábuas são como se fossem os carbonos e os átomos que estão conectados nesses carbonos. E o preguinho solto é como se fosse o elemento que conecta eles. Eu consigo girar a tábua quando eu só tenho um prego colocado. Mas quando eu tenho dois, a tábua fica fixa. É impossível de girar ela. Mas vamos lá, vamos para a explicação do livro agora. Para responder, começamos com uma comparação. Imagine duas tábuas atravessadas por um prego. Figura A. Existe a possibilidade de girá-las livremente, as tábuas, ao redor desse prego. Agora imagine que elas sejam atravessadas por dois pregos. Nesse caso, o movimento giratório está travado. Quem que é o movimento que está travado, gente? Da tábua, que ela representaria esse composto de carbono, cloro e hidrogênio, que a gente está vendo lá em cima. Tá bom? O mesmo acontece com as ligações covalentes entre carbonos. Ao longo de uma ligação simples, existe liberdade rotacional, mas ao longo de uma dupla, não. Então vamos lá. Um exemplo visual para vocês agora. Veja que aqui, ó, no canto esquerdo, que está como Czinho, eu tenho uma molécula que é CH2Cl, CH2Cl. Aí a estrutura dela está aqui em cima. Ó. Vocês conseguem ver por aqui. Tudo bem? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta para vocês. Ó, eu tenho dois cloros para cima aqui. Tudo bem? O que acontece? Como eu só tenho uma ligação, essa molécula ela pode girar desse estado para esse aqui. Ó. Veja que ele colocou a molécula de cloro como se fosse uma bolinha verde. Tudo bem? No entanto, essa molécula e essa aqui, elas são iguais. É a mesma molécula. Tudo bem? É a mesma estrutura que ela só está girando no espaço. Tá ok? Ele coloca isso aqui embaixo para a gente. Ó, representam a mesma substância. Quando os dois cloros estão para cima, ou um para cima e um para baixo, se a gente tiver uma ligação simples aqui. Por quê? Porque a molécula pode girar. Agora, dá uma olhada no caso D. Eu tenho aqui uma ligação dupla, tá bom? Então, essa molécula não consegue girar. Então, quando eu tenho os dois cloros para cima, eu tenho uma molécula. E quando eu tenho um cloro para cima e um cloro para baixo, eu tenho moléculas diferentes. Igual ele coloca nesse exemplo aqui, ó. Essa é uma molécula, vamos chamar a molécula A, e essa outra molécula aqui, apesar de ter a mesma fórmula molecular, a mesma função, tudo igual, só do fato desses dois átomos, a posição deles estar invertida, ela é uma molécula diferente. Isso é muito importante quando a gente vai estudar mecanismo de medicamento, tá bom? A gente não vai falar disso agora, a gente vai falar disso mais para frente, tá bom? Então, vamos lá, vou passar mais um exemplo para vocês.
Só deixa eu ver se eu consigo sumir com os inscritos aqui. Só um minutinho, tá bom? Vamos lá, vou apagar esse monte de rabisco aqui, para não confundir o próximo exemplo que eu vou dar para vocês. Então, o que eu consigo ver aqui? Ó, aqui eu tenho outra molécula, tá bom? Aqui ele vai dar as propriedades dessas moléculas. Veja que a fórmula molecular de ambas as moléculas é C2H2Cl, tá bom? Só que num caso aqui eu tenho os dois átomos de cloro para cima, e na outra eu tenho um átomo de cloro para cima e um para baixo. Tudo bem? Então vamos lá, ó, fórmula molecular C2H2Cl2 é igual nas duas. Massa molar, 97 gramas por mol, é igual nas duas. Mas olha outras características, como o ponto de ebulição, por exemplo. Ponto de ebulição da molécula da esquerda, 60 graus. O da direita é 49. A densidade da primeira molécula é 1,28 grama por centímetro cúbico. A densidade da segunda é 1,26 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui, gente, está associado com uma série de propriedades. A principal delas é que a molécula da esquerda ela tem mais polaridade que a da direita. A gente já viu polaridade. Se eu tenho dois elementos eletronegativos localizados acima, eu tenho uma molécula mais eletronegativa do que quando eu distribuo essas cargas sobre a molécula. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, a diferença entre esses dois compostos está na disposição geométrica dos grupos, ligados ao carbono da dupla. A isso chamamos de isomeria geométrica. E esses isômeros são diferenciados por meio dos prefixos cis e trans. Então, ok, a gente já sabe que isso aqui é um caso de isomeria. Agora a gente vai dar nomenclatura para esses casos, tá bom? Então, vamos lá, próximo slide. Slide 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aí, slide 5. Ó, para que uma dada fórmula estrutural plana permita a existência de isômeros geométricos, é necessário, além da presença de uma ligação dupla, que cada um dos carbonos da dupla apresente dois ligantes diferentes entre si. Quem que são os ligantes que tem que ser diferentes, gente? Olha no quadrinho azul, ó. Eu tenho R1 e R2 ligados ao carbono 1, R3 e R4 ligado ao carbono 2, tá bom? Então, o que eu tenho que ter diferente aqui? R1 e R2 tem que ser diferentes, assim como R3 e R4 tem que ser diferentes. Ou seja, os ligantes do carbono da dupla têm que ser diferentes. Tudo bem? E aí ele coloca lá, ó, toda vez que essa condição é satisfeita, trocando de posição os ligantes de um dos carbonos ao escrever a estrutura, chega-se a um outro composto, seu isômero geométrico. Para ficar mais claro, veja os seguintes exemplos de casos em que não há isomeria geométrica. Então ele me dá um primeiro caso em que eu tenho um metilpropeno, e nesse caso, gente, eu posso inverter a posição ali, que eu não vou ter um isômero, tá bom? Outra coisa, quando eu sintetizo um componente ou quando a gente está fabricando uma molécula dessas em um laboratório, a gente sempre vai ter uma mistura 50% a 50% de cis e trans, tá bom? Mas quando a gente trata de medicamento, às vezes a gente quer um único isômero que a gente coloca. Eu quero só o cis, ou eu quero só o trans. Então a gente consegue por outros processos. Um deles está relacionado com polaridade de moléculas e o desvio da luz. A gente consegue separar isso. Ao nome dessa mistura cis-trans, a gente chama de mistura racêmica. Até o ponto onde eu estou passando aqui com vocês, o livro não aborda isso. Provavelmente ele vai abordar lá na frente. Mas aí é interessante só colocar que existe isso aí, tá bom? Então, como que vai funcionar os nomes para os compostos cis e trans? Vamos lá. Elementos semelhantes, ó, na parte de cima, tá bom? Por exemplo, ó, o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho CH3 e H ligado no primeiro carbono e CH3 e H no segundo carbono. Quando os dois CH3 estão para cima, a gente chama isso aqui de cis, tá bom? E quando eles estão separados, um acima e um abaixo, a gente chama de trans. Dá uma olhada nos dois exemplos das duas moléculas que eu coloquei aqui para vocês. Ó, primeiro eu tenho cis-but2-eno e eu tenho trans-but2-eno. O que vocês conseguem reparar aqui? Eu só inverti. Agora eu tenho um CH3 em cima e um CH3 embaixo. Precisava ser um CH3? Não, podia ser um cloro, podia ser um bromo, podia ser qualquer composto diferente. A gente vai ver isso na molécula de baixo. Ó. Na molécula de baixo, eu tenho cis-pente2-eno, tá ok? E depois eu tenho trans-pente2-eno. O que a gente consegue perceber? Só o fato da cadeia carbônica ter mudado de um dos lados e ter ficado maior, isso já me permite ter a isomeria
cis e trans, tá bom? Aí aqui eu tenho dois exemplos para vocês em que isso é importante, ó. O feromônio, substância usada na comunicação entre indivíduos da mesma espécie da abelha rainha, com efeito regulador sobre a colônia, é um isômero trans. Ou seja, o isômero X, gente, não vai ter esse efeito de feromônio. Ele não vai atrair, ele não vai conseguir usar o trans para fazer essa comunicação. Tem que ser o cis. Outra coisa interessante, ó, o aroma de anis, ou da erva doce, se deve ao anetol, substância que apresenta isomeria geométrica. O isômero que dá aroma à planta é o trans, ou seja, se eu pegar o isômero cis, ele não vai ter esse cheiro, não vai ter as mesmas propriedades, vai ter propriedades químicas totalmente diferentes. Mesmo que a forma molecular seja exatamente a mesma, e a única coisa que a gente está mudando aqui é a posição de um átomo nessa cadeia, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. E aqui agora a gente vai falar da isomeria também, só que em compostos cíclicos. Assim como a gente não consegue movimentar as duas tábuas quando tinha dois pregos, ou no caso a ligação dupla, a molécula ela é impedida de girar também se ela for um composto cíclico. Ou seja, aquelas moléculas fechadinhas formando figuras geométricas, triângulos, quadrados, hexágonos, pentágonos e etc. Tá bom? Então, por exemplo, um anel de benzeno, eu não consigo girar as moléculas, a posição do carbono dentro delas. Eu vou torcer essa molécula. E aí tem um limite, se eu torcer demais, essa molécula estouraria. Então, o que acontece? Eles estão travados, assim como com a dupla ligação. Tudo bem? Então, vou ler o textinho que ele coloca para vocês e aí a gente já continua. A presença de um ciclo na molécula pode também dar origem a isômeros cis e trans, uma vez que, assim como no caso da ligação dupla, o ciclo não permite livre rotação ao redor da ligação CC. O exemplo a seguir ilustra essa situação. Os dois carbonos do ciclo estão mais atrás, tá bom? Então, ele pegou aqui um ciclo butano, tá ok? E aí ele está prestando atenção só nesses dois que estão voltados para frente aí, que são essas linhas mais escuras, e o quadrinho está em roxo, ó, de CH3 aqui e aqui. Deixa eu pegar a caneta. Ó, a gente está prestando atenção só aqui, aqui e aqui. A parte de trás está lá, mas a gente não está muito preocupado com ela agora. Ó. Então, o que ele mudou? Ele mudou a posição do CH3 aqui para colocar aqui para baixo. Ó. E aqui eu já tenho um caso de isomeria, cis e trans. Simplesmente pelo fato de eu ter uma cadeia carbona cíclica aqui, tá bom? Então, com isso, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o próximo exercício com vocês, para vocês entenderem mais ou menos como vai ser cobrado isso. E aí vocês fazem os exercícios para casa, não vai ser muita coisa, tá bom? Eu pretendo também dar uma conversadinha rapidinho com vocês sobre a prova, vou fazer compartilhamento do arquivo que eu enviei, e aí vocês vão ver certinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Próximo slide. Deixa eu sumir com a caneta aqui. Bom, pronto. Então, dá uma olhadinha nesse exercício aqui. O que ele fala? Com relação às fórmulas planas mostradas, indique os casos em que há possibilidade de isomeria geométrica, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar a caneta e a gente vai dar uma olhada nas moléculas. Ó, essa primeira molécula, molécula A. Veja que eu não tenho dupla ligação aqui, então não existe a possibilidade de eu ter um isômero cis e trans, ok? Dê uma olhada agora ó, na molécula B. Na molécula B eu tenho a dupla ligação, eu tenho aqui ela ligada em um hidrogênio, esse carbono, e no CH3, então do lado direito tudo ok, mas olha do lado esquerdo, ó, dois hidrogênios. Então essa molécula não pode apresentar isomeria, tá bom? Então vamos lá, vou apagar isso aqui para não confundir para as demais. Então A e B não. Vamos para a letra C agora. Na letra C, a gente vai ter novamente uma dupla ligação. Então a dupla ligação está aqui. Eu tenho C ligado em um hidrogênio e um CH3. Lado direito, ok. Lado esquerdo agora, ó, um hidrogênio e um CH3. Então, essa aqui, ela pode apresentar isomeria, tá bom? Cis e trans. De baixo agora, ó, BRH e do lado de cá, CHCl. Mesma coisa, gente, ó, tem a dupla ligação e o carbono está ligado em dois ligantes diferentes, ó, Y, hidrogênio e cloro, e do lado esquerdo aqui, hidrogênio e bromo. Então, essa também
pode apresentar isomeria cis e trans, tá joia? E agora, próximo exemplo, ó, tenho a dupla aqui, mas ó, ligantes iguais, então não posso, tudo bem? Do lado esquerdo aqui eu tenho dois diferentes, o hidrogênio e o CH3, mas tem que ser dos dois lados, então aí não posso. A F agora, ó, CH3, CH3, a dupla tá aqui no meio, igual, igual, não posso, igual, igual, não posso. Letra G agora, ó, eu tenho aqui a minha molécula, tá bom? E aí, o que que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que essa tríplice aqui é como se fosse um carbono, tá bom? Fazendo 3 ligações. Então, ele está fazendo uma aqui, a outra que está escondida, ele está fazendo com quem? O hidrogênio. A mesma coisa, ó, do lado de cá. Nesse pontinho aqui, eu tenho outro carbono fazendo 4 ligações. Sendo assim, essa aqui também pode apresentar isomeria cis e trans, tá joia? Então, aqui eu tenho um caso, e o outro caso, gente, que eu teria, poderia ser essa H aqui, ó. Mas veja, esse carbono, ele está fazendo 4 ligações. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Mas, ó, os ligandos são iguais. Então, essa aqui não. Então, os únicos casos que eu poderia ter isomeria cis e trans são C, D e G. Tudo bem? Então, deixa eu apagar isso aqui. E aí, vamos passar para a parte que eu quero que vocês façam para casa e a gente vai fazer uma abordagem rapidinho sobre o que eu vi ou o que eu percebi da prova. Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam para mim, então, para casa, gente, os exercícios 15, 16, 17 e 18 da página 594. Isso seria para a semana que vem, no caso, até o dia 28. Tudo bem? E agora, eu vou fazer um novo compartilhamento com vocês e eu vou abrir o arquivo aqui da prova para a gente dar uma olhada rapidinho, tá bom? Eu não vou responder todos os exercícios, tá? Eu vou fazer só uma abordagem do que eu queria ou o que eu esperava que vocês fizessem em cada um dos exemplos. Ó, se vocês olharem o primeiro exercício, que está colocado do lado de cá, tá bom? Eu coloco assim, ó, dê o nome das moléculas. Então, por exemplo, eu tenho uma molécula aqui que é um éter. Como que eu ia dar o nome disso aqui, ó? Eu tenho um met do lado esquerdo, met mais oxi, metóxi. Do lado direito eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, met, et, prop, but. Então, metóxi, butano. E assim por diante. Vocês iam fazer isso para todas as moléculas. Isso na primeira questão. Tá joia? Aí vamos lá, ó. São aproximadamente 1, 2, 3, 4, 8 moléculas no primeiro exercício e as mesmas 8 moléculas no segundo exercício. Veja que esse exercício é igual ao primeiro, só que mais fácil. Ó, identifique as funções orgânicas das moléculas abaixo. Então, agora, em vez de você me dar o nome, você vai me falar o que que é. Primeiro caso, eu tenho um oxigênio ligado em 2 carbonos ali. Eu tenho um éter. Aqui na molécula C, ó, eu tenho um CH3 ligado no nitrogênio, um CH3, um CH3. Eu tenho uma amina. E assim por diante. Vocês iam me falar qual que era a função, tá bom? Aqui tem todas as 8 funções que a gente estudou até agora, tá bom? Tem umas moléculas a mais que a gente tinha lá em cima, tem pelo menos 10 moléculas aqui. Mas aqui era só me dizer qual que era o tipo de função, ó, que nem aqui, ó, H, é um C dupla O no final, aldeído, Al, C dupla O, COH, isso aqui é um ácido carboxílico, e assim por diante, tá bom? No exercício número 3, dê as geometrias dos carbonos. Veja que quando eu pergunto isso aqui, eu estou querendo saber a geometria de cada carbono, mas vamos lá, por exemplo, CH2. CH2 significa que eu tenho um carbono, tripla carbono, tá joia? E um hidrogênio de cada lado. Qual que é a configuração dessa molécula aqui, ou de cada um desses carbonos? Configuração linear. Letra B, eu tenho um carbono ligado em 4 hidrogênios. Que configuração que aparece aqui para mim? Tetraédrica. Letra C, C2H4. Aqui eu tenho uma dupla. Então, cada um dos carbonos é como se eles estivessem fazendo 3. Cada um desses carbonos ele vai ser o quê? Ele vai ter uma configuração trigonal plana. Mesma coisa na letra D, ó, tem um C dupla O H, mas na verdade é C dupla O H2, tá joia? Ficou faltando um hidrogênio aí. Talvez alguém dê uma confundida, mas eu super considerei na hora que vocês fizeram na prova. E aí as demais aqui, ó, 4. Defina ligações polares e apolares. Elas estão ligadas, elas estão relacionadas com a eletronegatividade das moléculas, certo? As moléculas polares, elas têm algo similar a um polo positivo e negativo, e as apolares não. Aí, várias pessoas responderam de maneiras diferentes aqui. Tudo que estava relacionado, eu considerei.
Na 5, porque água e óleo não se misturam. Justifique. O que eu queria que vocês falassem para mim aqui, ó? Elas não se misturam devido à polaridade e apolaridade. O óleo é apolar, a água é polar. E aí é aquilo que a gente já falou antes. Polar tende a dissolver polar e apolar vai tender a dissolver apolar. Tem moléculas que têm as duas características? Tem, e a gente explora isso mais lá embaixo. Teve gente que lembrou da polaridade polar e apolar e falou de densidade também. Sim, gente, água e óleo têm densidades diferentes, mas não é por isso que elas não se misturam. Óleo e água têm densidades completamente diferentes. Aliás, álcool e água. Mas mesmo assim eles se misturam. Tudo bem? Na letra 6, ó. Por que álcools de cadeia carbônica longa têm baixa solubilidade em água? O que eu queria que vocês colocassem aqui? Eu queria que vocês relacionassem com o tamanho da cadeia carbônica. Quanto maior a cadeia carbônica, ou maior a parte polar do álcool, menos ele vai se dissolver em água. Tudo bem? Era isso que eu queria que vocês colocassem. Na letra 7, no exercício 7, ó, qual é o solvente? Em qual solvente o 1-hexanol se dissolveria melhor e em maior quantidade, água ou gasolina? Veja, o hexanol é aquele que tem 6 carbonos. Então, ele tem uma parte apolar muito grande. Ele ia se dissolver muito melhor em mais quantidade na gasolina, que é apolar também, do que em água. Mas ele não vai dissolver nada em água? Não, uma pequena quantidade dele consigo dissolver em água, porque ele ainda tem uma parte polar, que é a parte do álcool, que é a parte do OH. Tudo bem? E aqui no exercício 8, ó, como varia a temperatura de ebulição de um hidrocarboneto em relação ao tamanho da sua cadeia carbônica? Quanto maior a cadeia carbônica, gente, maior a temperatura de ebulição desse composto. É por isso que, sei lá, betano, etano e propano são gases, enquanto a partir do butano a gente já começa a ter essas substâncias no estado líquido. Por exemplo, a gasolina é uma mistura complexa de carbonetos a partir de 6 até 12. Então, a gente começaria em hexano e iria até um decano. Tudo bem? Então, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Então, com isso, a gente passou por cima de todas as questões, mais ou menos o que eu queria. O que eu queria colocar para vocês também? Pode ficar tranquilo com a prova. A maioria de vocês foi muito bem. Algumas pessoas tiveram alguma dificuldade, mas ninguém foi muito mal, não. Tá bom? Então, era isso. Um abraço para vocês. A gente se vê semana que vem. Tá joia? Tchau. Ah, não esqueçam de fazer atividade para casa depois, tá bom? Lembrando que, de novo, deixa eu voltar o compartilhamento aqui, rapidinho. Que são os exercícios 15, 16, 17 e 18 da página 594. Isso para a semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês e tchau.